gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Parabólica Podcast. Esse que é o episódio 7. Significa que a gente já está quase completando 2 meses de Parabólica Podcast. Isso mesmo, eu sou o Pedro Renó, professor do Parabólica no YouTube e do Parabólica Podcast também. Hoje para falar de um tema que é divisor de águas da história do Brasil, lá no Brasil Colônia. Sabe por quê? Porque ele vai definir muitas coisas. Ele vai definir, inclusive, o destino, olha só, do processo colonial brasileiro. Portugal, Brasil, da relação entre metrópole e colônia, do que a gente vai chamar de pacto colonial. A gente, inclusive, depois desse tema, a gente já pode começar a definir, a pensar na questão da crise colonial no Brasil. Olha só, então, olha só como é que as coisas andam muito rápido. E hoje é o episódio 7. Eu estou muito feliz aqui com vocês que estão escutando aí o Parabólica Podcast, se vocês estiverem aí correndo no parque, passeando com o cachorro. Eu falo sempre os exemplos que eu utilizo, né? Lavando sua louça, se estiver sentado na mesa, na escrivaninha, deitado na cama, estudando de alguma forma, não tem importância. O importante é pegar esse conteúdo que foi feito com muito carinho e foi feito, inclusive, ao vivo. A gente construiu esse conteúdo, preparou esse conteúdo um dia antes da gravação. Estou gravando esse conteúdo agora na quarta-feira e a gente produziu esse conteúdo, na verdade a gente escreveu sobre esse conteúdo na terça-feira. Então vamos lá começar. São 2 temas em um, porque a gente vai falar, são temas que estão estritamente conectados. A gente vai falar da União Ibérica, que gera como consequência o Brasil holandês, ou as invasões holandesas no Brasil. Primeiro definir o que é o conceito de União Ibérica. É, em tese, a união dos 2 países da Península Ibérica. A Península Ibérica é aquela parte da Europa Ocidental, ou melhor dizendo, a costa oeste europeia, que tem Portugal e Espanha. Significa que esses 2 países, então, se uniram de alguma forma. Mas toma muito cuidado, porque quando a gente fala união, parece que foi por livre e espontânea vontade de Portugal e Espanha para fazer essa União Ibérica. E não, na verdade, esse termo União Ibérica é um termo utilizado por historiadores modernos para definir o que aconteceu. Mas o que a gente pode já de antemão, o que eu posso adiantar para vocês, é que houve uma dominação do Reino da Espanha sobre o Reino de Portugal, as terras de Portugal e, consequentemente, do Brasil. E essa dominação vai de 1580, lá no século XVI, até o século XVII, 1640. Então, são quantos anos? São 60 anos de dominação espanhola no Reino de Portugal. E por que aconteceu essa dominação? Muitas pessoas falam assim para mim, professor, eu gosto muito de estudar história com você ou com outros professores também, que tem grandes professores aí no Brasil, inclusive na internet, que gosta porque entende a história como uma grande novela cheia de fofocas. Não é sempre que tem essas fofocas, não. A gente precisa fazer uma análise social sobre os períodos históricos para não entender como uma narrativa só dos personagens. Mas aqui não tem como fugir muito. Aqui teve trama. Aqui foi uma novela do Manuel Carlos. Aqui foi praticamente uma novela de verão da Globo, novela das 8. O que aconteceu aqui? O rei de Portugal era Dom Sebastião. E Dom Sebastião, rei de Portugal, sumiu na verdade, morreu na guerra contra os mouros. Primeira coisa, deixa eu só explicar um conceito importante. É tradição. Isso é interessante de falar, porque isso é uma tradição geral de reis que vão para a guerra. Sabe desde quando? O primeiro grande rei, na verdade, que se sabe, ou que pelo menos, talvez não seja o primeiro, é muito difícil a gente generalizar na história, mas o primeiro que deu essa tradição de reis irem para a guerra vem lá do Egito Antigo. A gente está falando de Tutancâmon, aos 18 anos indo para a guerra. Alguns dizem que inclusive ele morreu nesse processo. Pois bem, Dom Sebastião segue uma tradição que vem desde o Egito, passando pela Europa medieval, de reis que são líderes, chefes militares em seus respectivos reinos, em seus respectivos estados nacionais. E ele morreu em que guerra? Na guerra contra os mouros. Também é importante conceituar aqui, definir o que são mouros. E é muito simples. É um grupo étnico do norte da África, vamos entender como países atuais Marrocos e Argélia, praticantes do Islã, do islamismo. São
muçulmanos. Vocês sabem que o islamismo ele surgiu na Península Arábica com o profeta Maomé, que era de etnias dos povos árabes. Então, mas o fato de ter nascido, ter surgido com os árabes não significa que outras etnias não possam também exercer ou ter a fé no Islão, ou serem praticantes do Islão. Então, o que aconteceu é que você tem os mouros, um grupo do norte da África, que já desde o período da Idade Média já tinha aderido ao Islão. E o reino católico, o rei católico Dom Sebastião, em guerra contra os mouros, guerras de conquistas contra outros povos, faz parte de um processo tão grande, um processo de inquisição portuguesa, ele morre. Na verdade, ele desaparece, nunca acharam o corpo dele. Então, logicamente, você vai pensar que ele morreu. A morte dele, o sumiço de Dom Sebastião, vai ser no ano de 1578, 2 anos antes aí da gente definir o processo de União Ibérica. E ele tinha 24 anos de idade, não deixou herdeiros. Dom Sebastião não deixou herdeiros. E vocês precisam entender que, para as monarquias antigas, deixar herdeiros, homens principalmente, é muito importante porque você mantém a dinastia da família com muito mais segurança, com muito mais tranquilidade. Tá aí o caso, se vocês, por exemplo, pegarem o caso que é mais ou menos nessa época, um pouco antes da dinastia dos Tudors na Inglaterra, com Henrique VIII, que teve várias esposas, vários companheiros, matou a maior parte delas. Teve um filho, de certa forma, mas que morreu muito cedo também. E o que vai acontecer? Ele morreu. E aí você vai ter uma guerra de sucessão ao trono. Alguns nobres portugueses serão postulantes ao trono português. Enquanto acontece essa guerra de sucessão, essa disputa de sucessão ao trono português, quem vai assumir de forma, que a gente vai falar de forma régia, né, como regente, vai ser o tio-avô do Dom Sebastião, Dom Henrique. E ele era um cardeal. Essa era a grande questão. Não é um problema ser o cardeal. O problema se torna a partir do momento que ele passa a governar, porque ele não pode deixar herdeiros. 2 motivos. Tinha uma idade avançada, talvez isso não fosse o motivo, de certa forma, mas o grande motivo era a questão do voto de castidade ou celibato clerical. Ele era um homem de Deus, um homem ligado ao Papa. Não poderia deixar herdeiros. Então, até que se resolvesse a crise de sucessão em Portugal, o cardeal Dom Henrique estaria ali governando, mas não poderia deixar um herdeiro. Houve também rumores de que Dom Henrique pediu ao Papa para que ele pudesse deixar um herdeiro, ter uma relação sexual com uma nobre, alguma nobre portuguesa, uma grande nobre portuguesa, para deixar um herdeiro continuar a linha sucessória da família, o que foi recusado pelo Papa. Então, após a morte do cardeal Dom Henrique, as disputas pelo trono, a sucessão, se acirram. E quem são os principais postulantes, aí, os principais nomes dessa disputa? Nós temos Catarina, que é a infanta de Portugal. Bom definir, infante em Portugal ele pode ter alguns significados. Um deles, como significado, é criança, jovem, infante, infanta. Mas no caso de Catarina, infanta significa a filha que não herda a coroa. Princesa, que vai continuar sendo sempre uma princesa, ou não precisa ser princesa, você pode chamar de duquesa, de qualquer outro nome, dependendo da situação que ela vive, mas ela não tem direito a herdar a coroa. Aqui é um caso muito específico, porque Portugal está sem rei, certo? Nós temos também Dom Antônio, também postulante, e o principal era o rei da Espanha, Filipe II. Eram 3 primos, gente. Filipe II, que já era rei da Espanha. Olha só essa relação íntima que Portugal tem com a Espanha. Os 3, tanto Catarina, infanta de Portugal, Dom Antônio e Filipe, que era rei da Espanha, eram netos de Dom Manuel. Olha só, quem que era Dom Manuel? É aquele rei de Portugal durante o período do descobrimento. É o rei que enviou a esquadra de Cabral para as Índias, chegando no Brasil para depois ir para as Índias. A disputa foi vencida por Filipe II por alguns motivos. O rei da Espanha vence essa disputa, essa guerra de sucessão, essa disputa de sucessão ao trono português. Primeiro, ele tinha todo o aparato militar da Espanha ao seu favor, coisa que os outros 2 não tinham no caso de Portugal. Eles eram postulantes, mas eles não eram donos, chefes de forças militares portuguesas. Então Filipe II ataca tropas tanto de Dom Antônio quanto de Dona Catarina, a infanta de Portugal. Então, Filipe II, lembra que eu falei para vocês que rei vai para a guerra, e aí o que acontece? Filipe II vai para a guerra, ele consegue vencer os 2 outros postulantes à coroa, e também ele consegue convencer as pessoas, ele consegue convencer
todos os outros nobres de Portugal, aumentando o título de nobreza e também prometendo terras. Ele se torna, então, o rei da Espanha e o rei de Portugal. Como é que fica Portugal? Os portugueses gostavam disso, por isso que às vezes é complicado a gente falar o conceito de União Ibérica, porque há uma dominação espanhola em cima de Portugal. Como é que fica o conceito? Em Portugal, se criou um mito popular chamado de sebastianismo. O que é sebastianismo? Eu acho que é muito interessante isso. Isso vem muito da cultura popular de Portugal, que inicialmente acreditava que Dom Sebastião poderia estar vivo e voltaria para defender Portugal do domínio espanhol. Essa é uma questão importante. Porém, passado o tempo, eles já acreditam, não, Dom Sebastião não está vivo. Mas a questão do mito popular sebastianismo continua. É uma crença, é um mito de que Dom Sebastião defenderia Portugal desse domínio espanhol agora de Filipe II, depois vai ter Filipe III, depois Filipe IV, a linha sucessória espanhola continua até 1640 no trono português. Então surge esse mito chamado aí de sebastianismo, essa lenda. Esse sebastianismo ele praticamente se tornou uma religião paralela dentro de Portugal. Então você rezava, ele se tornou símbolo patriótico de Portugal, que era rezar para Dom Sebastião para defender de outras nações, para defender de outros povos. Ontem eu falei isso, na verdade, quando a gente estava preparando esse episódio. Esse mito do sebastianismo chegou, sabe onde? Chegou no Brasil. Sim, lá em 1896, em plena Guerra de Canudos, Antônio Conselheiro, líder monarquista de Canudos, do Arraial de Canudos, do movimento de Canudos contra a República, ele era um sebastianista. Ele defendia Dom Sebastião. É uma questão religiosa. Então guardem isso. Por que é importante a gente saber o que é o sebastianismo nesse contexto da União Ibérica? Para vocês compreenderem que os portugueses nunca aceitaram a dominação espanhola. Eles nunca aceitaram a dominação espanhola. O sebastianismo representa isso para a gente, tudo bem? Agora, em relação ao Brasil, o que a gente pode dizer em relação ao Brasil nesse contexto da União Ibérica? Porque se a Espanha ela está dominando Portugal, logicamente que todas as colônias de Portugal passam agora para o domínio espanhol. Por mais que você possa manter alguns governantes, alguns governadores de capitanias, o Brasil passa a ser, durante esse processo de União Ibérica, da Espanha, certo? Então, a Espanha vai influenciar diretamente no processo de colonização do Brasil entre esse período que a gente fala de 1580 a 1640. E como medida urgente, a primeira coisa, e o que é importante para a gente saber que Filipe II, rei da Espanha e agora também rei de Portugal, inclusive em Portugal ele era chamado de Filipe I, porque ele era o primeiro Filipe de seu nome em Portugal, mas a gente prefere e é melhor você colocar na sua cabeça que é Filipe II e pronto, porque é assim que ele era chamado originalmente na Espanha. Ele vai expulsar os holandeses que viviam no Brasil, gente. Ele expulsa os holandeses que viviam no Brasil. Se vocês lembrarem, a gente falou isso no episódio sobre cana-de-açúcar. Os holandeses eles cuidavam do Brasil da construção, manutenção de engenhos de cana-de-açúcar, fabricação do açúcar, dos principais engenhos do Nordeste, principalmente. Fabricação do açúcar e também toda a logística para fazer o abastecimento do açúcar na Europa. Os holandeses eles tinham uma função super importante e recebiam parte do lucro do açúcar que Portugal tinha que passar para eles por um acordo comercial. O Filipe II, quando assume o trono de Portugal, ele faz questão de expulsar os holandeses logo de cara aqui no Brasil. Por quê? Isso tem um motivo muito, muito claro. Os Países Baixos, eles tinham acabado de se tornar independentes de uma família dos Habsburgos. Quem que são os Habsburgos? A dinastia dos Habsburgos era a dinastia que governava a Espanha. E os Países Baixos estavam sob domínio, então, da Espanha. Eles tinham acabado de se tornar independentes. E aí o que vai acontecer a partir disso? A Espanha não aceitou a independência da Holanda. Se ela não aceitou a independência da Holanda, ela é uma inimiga agora dessa Holanda que se declarou independente. Então o que eles vão fazer? Já que vocês são independentes, vocês também não podem ficar no Brasil ganhando dinheiro em cima da cana-de-açúcar e da produção do açúcar. Eles foram expulsos do Brasil. Isso vai gerar uma reação. Para toda ação há uma reação. Isso vai gerar uma reação. Em qual sentido? Tanto no sentido para a Espanha quanto para a Holanda. O que vai acontecer pode ser ruim para os dois. Porque a Holanda não vai deixar de lucrar com açúcar produzido no Brasil. E a Espanha também, porque a Espanha vai ter agora uma colônia que vai produzir o quê? Tem outros gêneros. Tem tabaco, tem drogas do sertão, mas o grande lance era a cana-de-açúcar.
certo? Era o açúcar. O que vai acontecer a partir daí? Crise. Crise da sociedade açucareira, crise da lavoura açucareira. Sem o aporte, sem o apoio dos holandeses, o açúcar entra em crise. E aí é muito complicado. A Espanha vai ter que repensar a sua política. Tudo bem, você pode não ser mais amiga da Holanda, mas repensa sobre isso. A gente vai ter um período de trégua que começa em 1609, olha só, o tempo já passou, que é a chamada de Trégua dos 12 anos. O que é a Trégua dos 12 anos? Em um determinado momento, Espanha e Holanda não se atacam. Eles estavam em guerra, eles não vão mais se atacar, porque a Holanda tinha acabado de conseguir independência, agora foi expulsa do Brasil. Em 1609, eles falam assim, ó, a gente vai ficar 12 anos sem se atacar. Depois a gente volta às armas. A gente pega as armas de novo. É preciso se organizar, é preciso pensar nas economias, tanto na economia espanhola quanto na economia holandesa. Essa trégua não vai ajudar muito, porque aí a gente entra num outro tópico. Os holandeses, logo que acabou a trégua dos 12 anos, os holandeses continuaram visando o litoral brasileiro. Eles continuaram visando, olhando para o litoral brasileiro, para a produção de açúcar do Brasil. Em 1624, os holandeses iniciam uma invasão na capital do Brasil, São Salvador, que é onde você tinha... A capital do Brasil era São Salvador, mas a capitania Baía de Todos os Santos era uma das capitanias, junto com Pernambuco, que tinha o maior número de engenhos de cana-de-açúcar e a maior produção. E os holandeses conheciam, porque eles já estiveram aqui naqueles acordos com Portugal, certo? Então o que eles vão fazer? Eles vão invadir São Salvador, porque eles conhecem o cultivo de cana-de-açúcar de São Salvador. Vão começar a atacar os portugueses, vão começar a atacar espanhóis, todo mundo que estivesse aqui, e vão invadir. Vão tentar chegar em outras regiões também. Então eles vão chegar. Só que essa invasão em Salvador, que vocês precisam entender, é uma invasão que dura muito pouco. Eles não conseguiram sair de Salvador e expandir essa invasão pelo restante da capitania da Bahia. Essa invasão, ela começa em 1624 e termina em 1625. Uma das obras que eu estou utilizando, que é, e eu sempre vou falar dela, que é a Lilia Schwartz com Eloise Starling, que é Brasil, uma biografia, inclusive apontam que os holandeses eles estavam muito bem organizados para fazer invasões, inclusive eles tinham tomado parte do território africano também. A Holanda já estava se tornando uma grande potência. Eles estavam, inclusive, com uma base muito forte em Luanda, atual Angola. E lá eles já tinham promovido saques, feito pessoas escravizado pessoas, e vieram diretamente, inclusive, de lá, da Holanda, da costa oeste africana, até o Brasil para invadir Salvador. Só que essa invasão em Salvador, ela não foi muito planejada, eles não aguardavam, eles não esperavam que os próprios espanhóis estariam fortemente armados. Significa que eles não conseguiram sair de Salvador, expandir, conseguir chegar no restante da capitania da Baía de Todos os Santos e dominar os engenhos. Eles não conseguiram. Então, por conta disso, essa invasão durou muito pouco. Aqui eu vou até passar para vocês um dado da obra, a historiografia é muito importante da Lilia Schwartz, que diz, eu falei isso também em live enquanto a gente preparava essa aula, que os holandeses atacaram, eles foram recebidos e foram atacados em Salvador por 56 vasos de guerra, o que corresponde a 56 navios de guerra, 56 galeões de guerra, 1.185 peças de artilharia, canhões fortemente armados, os holandeses foram recebidos no restante da Bahia, e 12.463 soldados vindo de Castela, na Espanha, Portugal e Nápoles. Então foram contratados até tropas de Nápoles, Itália, para proteger a capitania da Baía de Todos os Santos. Os espanhóis eles conseguiram expulsar os holandeses da capitania da Baía de Todos os Santos. Bom, os holandeses então se retiram de Salvador, porque ficar só na cidade não dá. Eles queriam chegar na zona rural, certo? Eles queriam chegar aonde tivesse a produção, onde tivesse engenho de açúcar. E aí que eles resolvem partir para uma outra estratégia. De 1630 a 1654, os holandeses eles passam a invadir a capitania de Pernambuco, que era muito maior do que hoje que a gente considera o estado de Pernambuco. A capitania de Pernambuco pegava, só como base para vocês entenderem, os atuais estados de Alagoas e Ceará. Eles resolvem partir e fazer uma nova invasão. A da Bahia foi mal sucedida, a de Salvador foi mal sucedida. Em Pernambuco não, em Pernambuco é bem sucedida, pelo menos dentro desse recorte de tempo, que eles vão ficar lá de 1630 a 1654.
Eles vão concretizar essa invasão que vai ser bem sucedida. Aqui vai entrar em prática o que a gente vai chamar de Companhia das Índias Ocidentais Holandesas. O que é a Companhia das Índias Ocidentais Holandesas? É uma empresa que tem capitais privados e capitais públicos. Então é uma parceria público-privada holandesa, essa empresa, Companhia das Índias Ocidentais Holandesas. Foi fundada em 1621. Essa empresa, Capitania das Índias Ocidentais Holandesas, que vai cuidar, o objetivo dela, a função dela é cuidar de todas as invasões, de cuidar de todas as partes, a logística, tanto da questão política, social, econômica, de onde a Holanda estiver colonizando. Então aqui a gente vai ter a presença de uma empresa que vai organizar todo o processo de colonização da Holanda no Brasil. Então significa que de 1630 a 1654 a capitania de Pernambuco praticamente inteira foi uma colônia holandesa. E dentro desse recorte de tempo que eu estou passando para vocês, de 1637 a 1644, Pernambuco foi liderado pela companhia, mas foi governado, a capitania de Pernambuco foi governada por um alemão. É porque não existia o conceito de alemão nesse período, porque não existia Estado Nacional Alemão, mas entendo uma pessoa que nasceu atualmente no que seria dos reinos alemães, né? Ou nos reinos germânicos. Maurício de Nassau, militar Maurício de Nassau, que se tornou depois um diretor, depois um presidente da Companhia das Índias Ocidentais Holandesas, e nesse recorte de tempo de 37 a 44, Maurício de Nassau governou o Brasil holandês. A chave para entender o sucesso da colonização holandesa em Pernambuco está em Maurício de Nassau. Por quê? Ele teve que tomar atitudes para ganhar a população, com que a população goste dos holandeses e prefira os holandeses ao invés dos portugueses ou espanhóis. Prestem bem atenção o que ele faz. Inicialmente, ele concede empréstimos, porque a companhia era rica, inclusive, tinha capitais privados da burguesia holandesa. Ele concede empréstimos aos agricultores para incentivar o plantio de cana-de-açúcar. Durante a invasão, quando eles invadiram, muitos engenhos foram quebrados em guerra contra os espanhóis. Os holandeses agora eles estão mais fortes, eles chegaram com mais soldados, eles chegaram com 8.000 soldados para invadir Pernambuco, o que é muito para a época. Então, ele emprestou dinheiro para dar incentivo para a reconstrução de engenhos, construção de novos engenhos e plantio de cana-de-açúcar. E também de mandioca, como uma cultura de subsistência se fosse necessário, caso eles precisem entrar em guerra. Então eles se prepararam. Ele promoveu em Pernambuco o que a gente vai chamar de tolerância religiosa, você pode colocar em várias aspas aí, porque não eram todas as religiões, mas uma tolerância religiosa entre protestantes, ao qual Maurício de Nassau pertencia, né? Ele era um protestante, inclusive a maior parte dos reinos germânicos eram protestantes, mas ele também permitiu o culto dos católicos e um conceito muito interessante, que são os criptojudeus. O que são os criptojudeus? São os cristãos novos. Quem são os cristãos novos? São os judeus que se converteram ao cristianismo. E é importante também saber que esses cristãos novos, eles continuam, em muitos aspectos, sendo judeus. Eles se convertem ao cristianismo por conta da Inquisição, porque senão eles são mortos, são colocados na fogueira, são tratados como hereges, no caso de Portugal. Então, eles se convertem ao cristianismo. Mas será que no fundo do coração deles a fé judaica continua? Continua. Porque eles são judeus, mas se converteram por uma questão de sobrevivência. Então, já em Pernambuco, nós temos relatos de construção de sinagogas. Eles tinham essa permissão, inclusive em alguns casos, de exercerem a sua fé, os seus cultos, as suas liturgias. Também ocorreu a modernização de Recife. Recife era uma cidade importante para os holandeses e continuou sendo importante, a vila de Recife, mas não era a capital. A capital era Olinda, certo? A capital era Olinda. Recife se modernizou tanto que se tornou a capital de Pernambuco durante o período da invasão holandesa. Depois, quando os holandeses são expulsos, a partir de 1654, Olinda retorna a ser capital agora na colonização portuguesa, tá? E Recife vai ser capital só a partir de 1710, com a revolta, com a Guerra dos Mascates, um tempo depois ainda para Recife voltar a ser capital. Mas dentro do Brasil holandês, Recife se tornou capital, que era a região de Mascates, era a região de comerciantes, é onde você tinha um fluxo do comércio, que era onde era desempenhada toda a logística da Companhia das Índias Ocidentais Holandesas. Enquanto Olinda era uma cidade muito mais agrária, voltada de fato para a produção de cana-de-açúcar,
para a produção de açúcar, Recife era onde você tinha um fluxo de pessoas, você tinha um comércio em Recife. Então é muito importante que a gente saiba disso também. Olha só, gente, o que Maurício de Nassau fez em Recife, que eu acho que é muito interessante a gente listar aqui. Construiu prédios, pontes, canais. Recife foi se tornando... A cidade de Recife, a vila de Recife, chegou a ser a mais moderna do Brasil. No período não existia nenhuma outra cidade no Brasil, nem mesmo a capital da colônia, São Salvador, chegava aos pés de Recife em estrutura. Mas é possível também entender que há relatos também de outras ações que foram feitas dentro de Recife para ela se tornar assim... Vocês tinham um ponto de vista, inclusive, elitizado dos holandeses. A burguesia, a alta burguesia holandesa circulava em Recife. Então você tem, por exemplo, eles jogavam nas ruas areia, 2 vezes por dia tinham que jogar areia nas ruas, porque para a questão ela encharcava, chegava água do mar nas ruas, e quem não fizesse isso era multado pela Companhia das Índias Ocidentais Holandesas. Eu estou falando isso para vocês, inclusive, entenderem que existia toda uma disciplina imposta pelos holandeses na cidade de Recife. Tá bom? Tinha um outro fator também que era interessante. Era proibido deixar lixo nas ruas de Recife, porque em outras cidades no Brasil você deixava sem nenhum tipo de multa. Em Recife era proibido. Você pagava multa, você poderia até ser preso caso você já fizesse isso várias vezes. E era proibido jogar bagaço de cana. Sabe quando você está chupando a cana e você pega o bagaço? Era proibido jogar o bagaço de cana de açúcar nos rios e nos açudes. Por quê? Porque isso, se você joga, você está contribuindo com a proliferação de peixes de água doce. Eles não queriam isso, porque os peixes de água doce eram justamente os peixes que era o principal alimento da população pobre que vive em Recife. Então tem um lado elitizado, que os holandeses falavam, a gente não tem que proliferar os peixes, porque se os peixes deixam de existir, a população pobre vai parar de andar por aqui também. Então olha só o lado elitizado. E aí a gente precisa entender também, e precisa tirar da cabeça, de que os holandeses foram 100%, foram ótimos, porque então eles foram muito mais legais, muito mais organizados. A gente já está vendo o lado elitizado também, eles estão pensando na economia deles, e é isso que a gente precisa pensar. É o ponto de vista do mercantilismo holandês. Eles utilizaram, inclusive, também mão de obra de pessoas escravizadas advindas da África. Falei para vocês no começo do episódio aqui que os holandeses, no começo das invasões, na verdade, que eles já tinham domínio de uma parcela da costa oeste africana. E de lá eles também escravizavam pessoas para trazer para o Brasil holandês. Era a principal mão de obra nas lavouras de cana-de-açúcar, era a escravização de pessoas advindas da África. E para entender como que a invasão holandesa chegou ao fim, a gente precisa entender também como que a União Ibérica chegou ao fim, porque a gente abriu 2 assuntos, União Ibérica e invasão holandesa. Em 1640 chega ao fim essa União Ibérica, ou melhor dizendo, que eu acho que é muito mais claro dizer, a invasão, a dominação espanhola na Holanda. E essa dominação espanhola na Holanda se dá através de um nobre português chamado Dom João IV. Vai ser coroado depois, mas ele era o Duque de Bragança. E o que ele faz? Ele se alia à burguesia lusitana, a burguesia portuguesa. Lembra que eu falei do sebastianismo, que os portugueses não estavam contentes com a dominação espanhola? O que ele fez foi conquistar alguns nobres que poderiam dar acesso a ele em Portugal, o Filipe II, né? E também porque ele conquistou através das armas. Foi um processo de guerra de sucessão ao trono. O que o Dom João IV, português, Duque de Bragança, vai fazer? Ele se alia aos interesses da burguesia que é forte em Portugal. E essa burguesia que está insatisfeita, porque não quer a dominação espanhola e fica pagando impostos para a Espanha. Os portugueses pagavam muito mais impostos do que os espanhóis, porque os portugueses eram uma nação que estava sendo dominada. E aí eles contam também com a fragilidade espanhola, porque a Espanha estava envolvida numa outra guerra também, que é a chamada Guerra dos 30 Anos. E aí os portugueses se aproveitam desse processo. Vocês sempre viram processos na história onde você se aproveita, uma nação se aproveita, ou um grupo se aproveita de uma outra nação que ela está fragilizada por conta de uma guerra, ou dentro do processo de guerra, ou após. Dá para citar aqui, listar vários exemplos, a começar lá na Idade Antiga, quando a gente fala, por exemplo, do Império Macedônico, que domina o mundo grego, começa o período helenístico após as guerras médicas, e depois a própria Guerra do Peloponeso, entre Esparta e Atenas, que se fragilizam. E aí o Império Macedônico vem e abocanha. Você sempre se aproveita, é uma questão estratégica.
E por conta disso, Dom João IV ele consegue ser coroado rei de Portugal, colocando fim à União Ibérica. Se ele colocou fim à União Ibérica, significa que o Brasil volta a ser de Portugal, com exceção de Pernambuco, porque Pernambuco continua nas mãos da Holanda. Já me perguntaram muitas vezes assim, mas professor, mas antes Portugal era parceiro, nunca foi amigo, tá? Mas era parceiro da Holanda. O que vai acontecer a partir de agora? Portugal é parceiro da Holanda? O que ele vai fazer? Ele vai voltar a ser parceiro? Não. Se a Holanda está tendo 100% do lucro da capitania de Pernambuco, ela não quer agora dividir esse lucro com Portugal. Então a Holanda é uma inimiga de Portugal. Ela não tem dessa, ela continua sendo inimiga. Só que fatores no Brasil holandês levaram os holandeses também à impopularidade. A Companhia das Índias Ocidentais pressionava o governador de Pernambuco, Maurício de Nassau, a fazer algumas coisas que inclusive ele achava que poderiam. E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Parabólica Podcast. Esse que é o episódio 7. Significa que a gente já está quase completando 2 meses de Parabólica Podcast. Isso mesmo, eu sou o Pedro Renó, professor do Parabólica no YouTube e do Parabólica Podcast também. Hoje para falar de um tema que é divisor de águas da história do Brasil, lá no Brasil Colônia. Sabe por quê? Porque ele vai definir muitas coisas. Ele vai definir, inclusive, o destino, olha só, do processo colonial brasileiro. Portugal, Brasil, da relação entre metrópole e colônia, do que a gente vai chamar de pacto colonial. A gente, inclusive, depois desse tema, a gente já pode começar a definir, a pensar na questão da crise colonial no Brasil. Olha só, então, olha só como é que as coisas andam muito rápido. E hoje é o episódio 7. Eu estou muito feliz aqui com vocês que estão escutando aí o Parabólica Podcast, se vocês estiverem aí correndo no parque, passeando com o cachorro. Eu falo sempre os exemplos que eu utilizo, né? Lavando sua louça, se estiver sentado na mesa, na escrivaninha, deitado na cama, estudando de alguma forma, não tem importância. O importante é pegar esse conteúdo que foi feito com muito carinho e foi feito, inclusive, ao vivo. A gente construiu esse conteúdo, preparou esse conteúdo um dia antes da gravação. Estou gravando esse conteúdo agora na quarta-feira e a gente produziu esse conteúdo, na verdade a gente escreveu sobre esse conteúdo na terça-feira. Então vamos lá começar. São 2 temas em um, porque a gente vai falar, são temas que estão estritamente conectados. A gente vai falar da União Ibérica, que gera como consequência o Brasil holandês, ou as invasões holandesas no Brasil. Primeiro definir o que é o conceito de União Ibérica. É, em tese, a união dos 2 países da Península Ibérica. A Península Ibérica é aquela parte da Europa Ocidental, ou melhor dizendo, a costa oeste europeia, que tem Portugal e Espanha. Significa que esses 2 países, então, se uniram de alguma forma. Mas toma muito cuidado, porque quando a gente fala união, parece que foi por livre e espontânea vontade de Portugal e Espanha para fazer essa União Ibérica. E não, na verdade, esse termo União Ibérica é um termo utilizado por historiadores modernos para definir o que aconteceu. Mas o que a gente pode já de antemão, o que eu posso adiantar para vocês, é que houve uma dominação do Reino da Espanha sobre o Reino de Portugal, as terras de Portugal e, consequentemente, do Brasil. E essa dominação vai de 1580, lá no século XVI, até o século XVII, 1640. Então, são quantos anos? São 60 anos de dominação espanhola no Reino de Portugal. E por que aconteceu essa dominação? Muitas pessoas falam assim para mim, professor, eu gosto muito de estudar história com você ou com outros professores também, que tem grandes professores aí no Brasil, inclusive na internet, que gosta porque entende a história como uma grande novela cheia de fofocas.
Não é sempre que tem essas fofocas, não. A gente precisa fazer uma análise social sobre os períodos históricos para não entender como uma narrativa só dos personagens. Mas aqui não tem como fugir muito. Aqui teve trama. Aqui foi uma novela do Manuel Carlos. Aqui foi praticamente uma novela de verão da Globo, novela das 8. O que aconteceu aqui? O rei de Portugal era Dom Sebastião. E Dom Sebastião, rei de Portugal, morreu. Sumiu, na verdade, morreu na guerra contra os mouros. Primeira coisa, deixa eu só explicar um conceito importante. É tradição. Isso é interessante de falar, porque isso é uma tradição geral de reis que vão para a guerra. Sabe desde quando? O primeiro grande rei, na verdade, que se sabe, ou que pelo menos, talvez não seja o primeiro, é muito difícil a gente generalizar na história, mas o primeiro que deu essa tradição de reis irem para a guerra vem lá do Egito Antigo. A gente está falando de Tutancâmon, aos 18 anos indo para a guerra. Alguns dizem que inclusive ele morreu nesse processo. Pois bem, Dom Sebastião segue uma tradição que vem desde o Egito, passando pela Europa medieval, de reis que são líderes, chefes militares em seus respectivos reinos, em seus respectivos estados nacionais. E ele morreu em que guerra? Na guerra contra os mouros. Também é importante conceituar aqui, definir o que são mouros. E é muito simples. É um grupo étnico do norte da África, vamos entender como países atuais Marrocos e Argélia, praticantes do Islão, do islamismo, são muçulmanos. Vocês sabem que o islamismo ele surgiu na Península Arábica com o profeta Maomé, que era de etnias dos povos árabes. Então, mas o fato de ter nascido, ter surgido com os árabes não significa que outras etnias não possam também exercer ou ter a fé no Islão, ou serem praticantes do Islão. Então, o que aconteceu é que você tem os mouros, um grupo do norte da África que já desde o período da Idade Média já tinha aderido ao Islão. E o reino católico, o rei católico Dom Sebastião, em guerra contra os mouros, guerras de conquistas contra outros povos, faz parte de um processo tão grande, um processo de inquisição portuguesa, ele morre. Na verdade, ele desaparece, nunca acharam o corpo dele. Então, logicamente, você vai pensar que ele morreu. A morte dele, o sumiço de Dom Sebastião, vai ser no ano de 1578, 2 anos antes aí da gente definir o processo de União Ibérica. E ele tinha 24 anos de idade, não deixou herdeiros. Dom Sebastião não deixou herdeiros. E vocês precisam entender que, para as monarquias antigas, deixar herdeiros, homens principalmente, é muito importante porque você mantém a dinastia da família com muito mais segurança, com muito mais tranquilidade. Tá aí o caso, se vocês, por exemplo, pegarem o caso que é mais ou menos nessa época, um pouco antes da dinastia dos Tudors na Inglaterra, com o Henrique VIII, que teve várias esposas, várias companheiras, matou a maior parte delas. Teve um filho, de certa forma, mas que morreu muito cedo também. E o que vai acontecer? Ele morreu. E aí você vai ter uma guerra de sucessão ao trono. Alguns nobres portugueses serão postulantes ao trono português. Enquanto acontece essa guerra de sucessão, essa disputa de sucessão ao trono português, quem vai assumir de forma, que a gente vai falar de forma régia, né, como regente, vai ser o tio-avô do Dom Sebastião, Dom Henrique. E ele era um cardeal. Essa era a grande questão. Não é um problema ser o cardeal. O problema se torna a partir do momento que ele passa a governar, porque ele não pode deixar herdeiros. 2 motivos. Tinha uma idade avançada, talvez isso não fosse o motivo, de certa forma, mas o grande motivo era a questão do voto de castidade ou celibato clerical. Ele era um homem de Deus, um homem ligado ao Papa. Não poderia deixar herdeiros. Então, até que se resolvesse a crise de sucessão em Portugal, o cardeal Dom Henrique estaria ali governando, mas não poderia deixar um herdeiro. Houve também rumores de que Dom Henrique pediu ao Papa para que ele pudesse deixar um herdeiro, ter uma relação sexual com uma nobre, alguma nobre portuguesa, uma grande nobre portuguesa, para deixar um herdeiro e continuar a linha sucessória da família, o que foi recusado pelo Papa. Então, após a morte do cardeal Dom Henrique, as disputas pelo trono, a sucessão, se acirram. E quem são os principais postulantes, aí, os principais nomes dessa disputa? Nós temos Catarina, que é a infanta de Portugal. Bom definir, infante em Portugal ele pode ter alguns significados. Um deles, como significado, é criança, jovem, infante, infanta.
Mas no caso de Catarina, infanta significa a filha que não herda a coroa. Princesa, que vai continuar sendo sempre uma princesa, ou não precisa ser princesa, você pode chamar de duquesa, de qualquer outro nome, dependendo da situação que ela vive, mas ela não tem direito a herdar a coroa. Aqui é um caso muito específico, porque Portugal está sem rei, certo? Nós temos também Dom Antônio, também postulante, e o principal era o rei da Espanha, Filipe II. Eram 3 primos, gente. Filipe II, que já era rei da Espanha. Olha só essa relação íntima que Portugal tem com a Espanha. Os 3, tanto Catarina, infanta de Portugal, Dom Antônio e Filipe, que era rei da Espanha, eram netos de Dom Manuel. Olha só, quem que era Dom Manuel? É aquele rei